Nosso cantinho da leitura, livro Segue-me, Emmanuel. O fardo. Cada qual levará a sua própria carga. Paulo, Gálatas 6:5. Cada qual. Quando a ilusão te fizer sentir o peso do próprio sofrimento, como sendo excessivo e injusto, recorda que não segues sozinho no grande roteiro. Cada qual tolera a carga que lhe é própria. Fardos existem de todos os tamanhos e de todos os feitios. A responsabilidade do legislador, a tortura do sacerdote, a expectativa do coração materno, a indigência do enfermo desamparado, o pavor da criança sem ninguém, as chagas do corpo abatido. Aprende a entender o serviço e a luta dos semelhantes para que te não suponhas vítima ou herói, num campo onde todos somos irmãos uns dos outros, mutuamente identificados pelas mesmas dificuldades, pelas mesmas dores e pelos mesmos sonhos. Suporta o fardo de tuas obrigações valorosamente e caminha. Movimento, caminha. Do acervo de pedra bruta nasce o ouro puro. Do cascalho pesado emerge o diamante. Do fardo que transportamos de boa vontade procedem as lições de que necessitamos para a vida maior. Dirás talvez impulsivamente: e o ímpio vitorioso? O mal coroado de respeito e o gozador indiferente? Carregarão porventura alguma carga nos ombros? Responderemos, no entanto, que provavelmente viverão sob encargos mais pesados que os nossos, de vez que a impunidade não existe. Se o suor te alaga a fronte e se a lágrima te visita o coração, é que a tua carga já se faz menos densa, convertendo-se gradativamente em luz para a tua ascensão. Ainda que não possas marchar livremente com o teu fardo, avança com ele para a frente, mesmo que seja 1 milímetro por dia. Lembra-te do madeiro afrontoso que dobrou os ombros doridos do mestre. Sob os braços duros, no lenho infamante, jaziam ocultas as asas divinas da ressurreição para a divina imortalidade. Então, nossos fardos, nossa cruz, significando que ninguém passa pela terra sem deveres a serem cumpridos. Temos deveres a cumprir, temos tarefas a realizar. Existem tarefas que ficaram para trás. Eram tarefas importantes no sentido de que com elas viriam aprendizados, capacitações que hoje nos auxiliariam a transportar o fardo que nos compete na atualidade, porém em melhores condições. Mas como, de certa maneira, deixamos o aprendizado para depois, indolentes,
que fomos e que somos todos nós, pusilânimes, fracos, procrastinadores, deixando para amanhã o que poderia ter sido feito naquele próprio dia, hoje nos vemos muitas vezes abatidos, considerando que o fardo é excessivo, mas é porque temos hoje que realizar a tarefa do dia de hoje, do dia de ontem, do dia de anteontem. É basicamente essa a razão pela qual nos parece, a ilusão nos leva a sentir o peso do sofrimento de carregar o nosso próprio fardo como sendo excessivo e até injusto. Então, Emmanuel fala que é no sofrimento, é na realização das nossas tarefas, né, que nós nos tornamos irmãos em humanidade, porque é na dor que nos identificamos uns com os outros, nas dificuldades, porque nas alegrias nós não nos identificamos. Não é aquilo que me faz alegre, o mesmo que faz alegre, talvez, um irmão consanguíneo. Mas a tortura de um sacerdote que se vê prisioneiro de normas, de obrigações que lhe aviltam a condição humana. Ele precisa reprimir sua natureza humana para servir a Deus, porque são regras impostas por uma sociedade e por um sistema egoísta, por um sistema preconceituoso e que supõe poder modificar as leis que regem a matéria, como se Deus tivesse cometido algum erro ao criar o ser humano. Então, o sacerdote que deseja servir a Deus, ele precisa seguir essas regras e que são para ele verdadeiras torturas. Então, o legislador, a responsabilidade que ele tem nos próprios ombros. Quantas vezes aqueles encarregados de decidir o que é melhor no ordenamento jurídico de um povo, ele se sente oprimido, porque nem sempre consegue grafar a lei mais justa. Imaginemos o coração materno, como diz Emmanuel, a expectativa que ele coloca naquela criança ou naquele adolescente. Há ali sempre uma tensão muito grande, não é? Mas tudo isso faz parte desse mundo no qual estamos encarnados. São aprendizados que precisamos realizar para que nos cometimentos futuros possamos estar melhor capacitados. Lembrando que nem todos que sofrem por expiação, porque o sofrimento, ele faz parte das leis do planeta. É um dos caminhos para o processo de evolução.
ou aquele sofrimento que decorre do aprendizado, né, do esforço por aprender, ou o sofrimento mesmo pela dor que viceja no planeta, pela dor do outro. O sofrimento na ajuda ao companheiro para que ele consiga carregar sua própria cruz, seus próprios fardos, como está no Evangelho. Os que carregam seus fardos e assistem os seus irmãos são bem-amados meus. Então, nem todo sofrimento deve ser colocado à cota de expiação, de provação, mas faz parte. Dia chegará em que nós entenderemos mais e melhor a razão pela qual há tanta dor na terra. Até lá, que o nosso coração se enche de aceitação e os nossos braços se estendam para amparar aqueles que estão em condições mais difíceis e que nos entreguemos ao trabalho incessante no bem. Que Jesus nos abençoe.